Crime inafiançável, gente, tem um monte. Pelo menos tinha antes, né? Agora deu uma flexibilizada no Código Penal. Mas imprescritível, vocês lembrem aí que só tem esses dois. É racismo e a ação de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Beleza? Só esses dois crimes são imprescritíveis. Tráfico prescreve? Sim. Estupro prescreve? Ou como diria o flamenguista, estupro? Sim. Homicídio? Sim. São imprescritíveis esses dois aí. Beleza? Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Vamos continuar então, gente. Ao próximo princípio que a gente vai estudar, outro direito de garantia individual, o devido processo legal. Devido processo legal. Ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Vamos lá. Bom, gente, também acredito que vocês já ouviram, né, a questão esse princípio constitucional do devido processo legal. Não é uma novidade para vocês. O que a gente tem que tomar como atenção aí? Primeiro, o devido processo legal, ele tem uma série de outras consequências que a gente vai estudar agora em seguida. O devido processo legal é um leque que abre uma série de outros direitos para todos nós, certo? O devido processo legal, por exemplo, é o que garante de você só ser punido, só ser julgado por um juiz natural. E a gente vai ver o que é a garantia do juiz natural mais para frente. Mas agora falando sobre o aspecto processual aqui do devido processo legal. O devido processo legal, gente, ele deve ser visualizado aí sob dois prismas. Primeiro, ele contempla o princípio do contraditório e da ampla defesa. Do contraditório e da ampla defesa. Contraditório, a oportunidade que você tem de contradizer aquilo que foi dito contra você. E ampla defesa é a oportunidade que você tem de usar todos os meios à disposição, desde que lícitos, para contradizer aquilo que foi dito. Consegue entender? Então, contraditório é a oportunidade que eu te dou, toma aqui, eu te dou uma oportunidade para você contradizer o que a sua acusação, o que estão falando de você. E a ampla defesa, ela assegura os meios para que o contraditório seja exercido. Olha, você vai ter um prazo para responder, você vai ter um prazo para buscar provas, você vai ter possibilidade de arrolar testemunhas. Ou seja, a forma como eu vou exercitar esse contraditório. Beleza, gente? Todo mundo comigo aqui? Pessoal, estão entendendo ou não estão entendendo nada? Fica quieto. Estamos aqui, professor. Tamo junto. Isso aí. Então, gente, enquanto o contraditório te dá a oportunidade de contrapor o que a outra parte está afirmando, a ampla defesa te dá os meios. Olha, você vai contrapor de forma ampla, você vai poder arrolar testemunha, você vai poder juntar prova documental, você vai poder juntar gravação de câmera, você vai poder, enfim, ela te dá uma liberdade probatória, beleza? Lógico que dentro dos limites. Tranquilo? Ainda, e aqui um ponto importante, o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa, eles têm que ser efetivos. Como assim, professor? Como assim? Não entendi o que você está falando. Vamos supor que eu falei para Flávio, apresente a sua defesa aí. Flávio, então, professor, está aqui, fala 1 hora. Aí eu olho para ele e falo, tá negado seu recurso. Bom, tchau. Veja, gente, eu apesar de dar a ele o contraditório, esse contraditório não foi efetivo, porque a linha argumentativa dele não foi levada em consideração.
ainda que seja para negar o pedido dele. Ou seja, o contraditório e a ampla defesa traz a obrigatoriedade do magistrado ou da autoridade administrativa de enfrentar os meus argumentos defensivos. É claro que ele não precisa enfrentar a exaustão, mas ele tem que levar em consideração o que eu fiz, os meus argumentos defensivos. Porque não adianta me dar direito de defesa se a minha defesa não vai ser levada em consideração. Consegue entender, gente? Então, assim, esse contraditório e essa ampla defesa tem que ser efetivos. Efetivos em que sentido? Olha, eu vou dar a oportunidade de você falar, eu vou dar a oportunidade de você se defender, e além disso, eu vou levar em consideração a sua defesa para tomar minha decisão. Se um juiz decide sem levar em consideração os meus argumentos, ele está, a sentença dele, além de ser omissa, está violando o meu direito ao contraditório e ampla defesa. Ok? Por quê, professor? Porque, olha, só vai ser efetivo se eu puder, de alguma forma, influenciar a decisão do juiz. Eu não estou falando que ele vai ter que acatar meus argumentos, eu estou falando que ele vai ter que analisar. Beleza? Vai ter que levar em consideração, na hora de decidir, os argumentos que eu tomei. É por isso, gente, que a própria Constituição dá... Opa! Só admitir aqui. A própria Constituição dá, gente, a obrigatoriedade das decisões judiciais serem fundamentadas. Toda decisão judicial tem que ser pública e fundamentadas, ok? Isso está no próprio texto constitucional. Opa. Vamos lá? Vocês estão vendo a Constituição aí? Ou vocês estão me vendo? Não, tem nada na tela. Artigo 93 da Constituição. Vamos lá. Estão vendo agora? Ainda não. Agora sim. Sim. Artigo 96, inciso 9 da Constituição. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, em princípio da publicidade, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença de determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Veja, como garantia do contraditório e da ampla defesa, como garantia do devido processo legal, a própria Constituição me traz o dever do Poder Judiciário e também dos órgãos administrativos de fundamentar a sua decisão. Por quê, professor? Olha, eu só vou saber se os meus argumentos foram levados em consideração se a decisão do juiz tiver uma fundamentação. Vem Flávio, faz uma petição, professor, gostaria de fazer a prova no dia 10, porque vou viajar, mamãe vai comigo, tá tudo certo, professor, tá aqui cópia das passagens, eu vou escrever lá embaixo, indefinido. Veja, o Flávio nem vai saber, vai falar, pô, porque ele deve ter lido o cabeçalho e deve ter definido. Porque ele não levou em consideração que mamãe vai na viagem, não levou em consideração que a passagem está comprada, não levou em consideração que as datas são próximas e que não vai trazer prejuízo. Veja, como garantia do devido processo legal, como garantia do contraditório da ampla defesa, vem uma obrigação do Poder Judiciário. Olha, você tem que fundamentar. Você tem que abordar os argumentos, enfrentar os argumentos trazidos pelas partes. Vocês viram agora, recentemente, aí uma decisão judicial que foi anulada porque simplesmente repetiu o que constava nas alegações finais do MP. Pô, pegar um trecho, ipsis literis, de alegações finais do MP, é sinal que você não está levando nada em consideração que a defesa falou, né? Você está considerando só o que o MP está falando como verdade, isso não vai fundamentar. Você tem que pegar o argumento defensivo e falar, olha, esse argumento não se sustenta, porque está claro aqui que Joãozinho roubou sim, ok? Então, gente,
você tem o devido processo legal, decorrente dele, você tem o contraditório e a ampla defesa, e isso tem que ser efetivo. Que meios que eu vou fazer de efetivar ele? Primeiro, fundamentar a decisão. Segundo, publicidade de todos os atos processuais. Veja, a regra é a publicidade. Em regra, os atos processuais são públicos. Quando que os atos processuais poderão ser sigilosos? Primeiro, quando for de interesse da investigação. Não dá para uma interceptação telefônica ser pública, porque simplesmente você não vai falar no telefone, né, filho? Você está sabendo que você está sendo interceptado, você não vai falar no telefone. Não dá para um processo de estupro ser público. Por quê? Porque viola a intimidade da vítima, da própria vítima, ok? Não dá para um processo que envolve menor, interesse de menor, enfim, alguma coisa relacionada a menor, ser público. Porque você está tirando a intimidade de uma criança ou adolescente. Aí prevalece o direito à intimidade da criança ou do adolescente do que o interesse da coletividade em ter acesso ao processo. Beleza? Então, a regra no nosso ordenamento constitucional é a publicidade dos atos processuais. Quando? Qual que vai ser a exceção? Quando os atos forem de intimidade da pessoa ou o sigilo acabar beneficiando um interesse público maior. Ou for caso do interesse público maior. Esse processo vai ser sigiloso. Por quê? Porque as investigações continuam. Esse processo vai ser sigiloso. Por quê? Porque se o Yuri descobrir que está sendo investigado, ele vai começar a tomar medidas para fugir. Beleza, gente? Alguma dúvida? Ô, professor, Oi. naquele caso lá da Joane, está me ouvindo bem? Não, está um pouco baixo. Está ouvindo melhor? Beleza. Naquele vídeo do Caio lá e da Fiore, eles estavam num trecho a questão durante o processo, os delatores falaram, depois o outro, que era réu também, ele não foi ouvido pelo juiz. Nesse caso, era cerceamento da defesa ou o juiz, pelo fato dele estar convicto já da tese dele, ele podia sentenciar. Então, o STF, o STJ entenderam que nesse caso configuraria sim cerceamento de defesa. Por quê? Porque eu tenho direito de rebater as alegações que o delator fez contra mim, você entendeu? Se o delator, ele colocou situações e eu já falei nos autos e eu não tenho mais oportunidade de rebater as argumentações dele, eu entendo que viola sim o direito à ampla defesa. Por quê? Porque eu não tive a oportunidade de falar sobre aquelas argumentações, você entendeu? Ele lá na delação, lá nas alegações finais dele, depois de eu falar, ele traz um fato novo que me prejudica. E aí eu vou e não falo. Eu vou e não tenho oportunidade de falar. Aí você vai me falar, mas o juiz, ele já estava com a convicção formada. Primeiro que está errado, ele tem que ouvir todo mundo antes de formar a convicção, pelo menos em tese. E segundo, o processo não acaba com o juiz. Vão ter recursos, e nos recursos é importante que todas as teses de defesa estejam lá presentes no processo. Beleza? Beleza. Tranquilo, gente? Estão vendo a Constituição? Não. Não. Apareceu? Sim. Beleza. Apareceu. Aqui, no inciso 55, está a garantia do devido do contraditório da ampla defesa aos litigantes em processo judicial ou administrativos e aos acusados em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida?
Veja que contraditório e ampla defesa também se aplica no âmbito administrativo. As decisões de administração também têm que vir fundamentadas. Um processo administrativo disciplinar, por exemplo, tem que me dar a oportunidade de produzir provas, de apresentar teses defensivas, e essas teses defensivas têm que ser enfrentadas também. Alguma dúvida, gente? Vamos para a proibição das provas ilícitas. Proibição das provas ilícitas. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Esse também, né, gente, é um... Deixa eu só pegar uma jurisprudência para vocês. Esse também é um princípio bem conhecido de todos vocês, a impossibilidade do processo de provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, uma prova mediante tortura não vai poder ser usada no processo, uma prova com interceptação telefônica não autorizada judicialmente não vai poder ser usada no processo, uma prova obtida por meio fraudulento não vai poder ser utilizada no processo, ok? Não se admite a utilização das provas por meios ilícitos. Isso é fácil, isso vocês conseguem entender muito bem. Salvo. O problema são as chamadas provas ilícitas por derivação. Provas ilícitas por derivação. Estão enxergando aí? Não. Não. Artigo 157 do Código de Processo Penal. Foi. Aqui vai repetir praticamente, o caput vai repetir praticamente o que a Constituição diz: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. E aqui o parágrafo 1º fala sobre a prova ilícita por derivação. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Bom, o que é a prova ilícita por derivação? Bom, o nome já deixa bem claro, né? O nome já deixa bem evidente, aquela prova que deriva, aquela prova autônoma que deriva de uma origem ilícita. Então vamos imaginar, eu fiz uma interceptação não autorizada judicialmente, e em virtude dessa interceptação, eu descobri que dentro do armário do Flávio, na terceira gaveta, lá no final, atrás das cuecas, havia uma arma clandestina. Veja, no momento que eu chegar para cumprir um mandado na casa e eu bater lá em cima da arma, eu vou ter obtido essa prova de forma ilícita. Por quê? Porque o fato que me fez descobrir essa prova foi uma interceptação telefônica não autorizada. Consegue entender? É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então eu tenho a ilicitude